Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós temos aqui com vocês um programa científico, cultural, e trazemos assim as descobertas de Norberto Kepp, psicanalista, escritor, e ele, na ciência que ele desenvolveu, é uma ciência transdisciplinar, né? Então ele tem possibilidades de aplicar essas questões da psicanálise ampliadas para o mundo no geral, para a sociedade, para a ciência, né? E até para a espiritualidade, um fator tão importante para os seres humanos. Então eu queria aqui mencionar um trabalho que o Dr. Kepp fez, um livro, A Libertação pelo Conhecimento, a Idade da Razão. Este livro é um livro assim único. Eu nunca vi ninguém fazer um livro sob o ponto de vista da psicopatologia e da sociopatologia, mas principalmente da psicopatologia, que trate da corrupção. Veja bem, a corrupção normalmente tem um sentido que o ser humano dá, a corrupção econômica, né? Os golpes que uma pessoa dá para poder ter vantagens financeiras e rouba daqui, esconde dali. Então a corrupção ela é vista mais nesse aspecto na sociedade. Entretanto, neste livro, aliás, o Dr. Kepp escreveu originalmente, esse livro ele é publicado em vermelho. Aqui estão as letras em vermelho, né? A cor do Espírito Santo. Então, aqui ele mostra como cada um de nós, cada ser humano, como nós próprios nos corrompemos. Mas não só nesse sentido social, compreende? Mas a corrupção ao conhecimento, a corrupção ao ser. E o ser humano, quando ele rejeita a verdade, então rejeita a ética, mas a verdade no dia a dia, a verdade dos nossos erros, a verdade dos erros dos nossos queridos, essa corrupção de apagar a consciência do que está errado, principalmente em nós, isso é uma corrupção ao conhecimento. E com isso a humanidade foi perdendo a sabedoria. Nós fomos cada vez mais nos emburrecendo de uma certa forma. E não só isso, como na corrupção nós corrompemos o nosso ser, as nossas qualidades, as nossas aptidões, as nossas chances de vida. Como a gente corrompe a nossa existência. Então é um livro de uma profundidade e de uma necessidade, porque só na hora que nós entendermos bem, conhecermos as nossas corrupções, é que nós vamos ter força para combater a corrupção social. Eu vou dar um exemplo, né? O Dr. Kepp vai dar vários exemplos hoje a respeito desse assunto. Mas, por exemplo, uma pessoa que está sempre triste, pessimista, negativista, ela está se corrompendo. Ela corrompe a alegria, ela corrompe o bem-estar, ela corrompe a saúde dela, ela se corrompe fazendo isso. Então, gente, corrupção está na base da doença e que isso acaba nos levando à morte, à entropia total e à morte. Dr. Kepp. A psicanálise foi criada no final do século XIX e principalmente por Sigmund Freud. Agora, existe um fato muito importante e assim desagradável de que o Freud se dizia ateu.
mesmo que ele tivesse pais e uma família religiosa, ele evitava, assim, acreditar em Deus. Porque é claro, né? Deus, a pessoa não precisa, assim, acreditar. É algo natural que está dentro da própria pessoa. Ela, começando a analisar, assim, o mundo como é, ela própria, o sentimento, o pensamento dela, ela chega à conclusão de que isso vem de fora. E, infelizmente, no século XX, criaram a ideia da macaquice, né? Pensando que o ser humano iria evoluindo pouco a pouco, deixando de ser uma ameba, um besouro, um macaco depois, e finalmente se transformando num ser humano. Então, deram a ideia, né? Charles Darwin deram a ideia de que existe um processo de evolução contínua, que o ser humano, quanto mais tempo lhe passa e quanto mais tempo ele, vamos dizer, se dedica à vida, ao trabalho, à ação, então ele teria capacidade para evoluir a um ponto quase infinito, quase virando um deusinho mesmo. E isso é muito errado. Então, porque se a gente dá uma ideia de que Deus muda, né, os insetos, os animais e o próprio ser humano, com o tempo vai evoluindo esses seres, por que ele não poderia criar diretamente, né, cada ser no seu respectivo lugar? Então a ciência procurou anos e anos, até séculos, 2 séculos, para saber como se deu a evolução do ser humano, né, vindo do macaco. E nunca descobriram um crânio, por exemplo, um esqueleto intermediário entre o macaco e o homem, para justificar essa ideia, como se pouco a pouco, né, o ser humano vivendo fosse se transformando. Na verdade, o que acontece é que, com o tempo, o ser humano pode ir se deformando. Deformação é o processo, assim, de adquirir vícios. E quais são os vícios, né, que o ser humano adquire com o tempo? A psicanálise fala que o ser humano fica doente porque ele não quer sair da infantilidade. Ele quer ser uma criança eterna, quer depender dos outros. Bom, isso existe, mas não é a causa principal. E depois colocaram a libido. Se o ser humano tivesse experiência libidinosa infantil, ele ficaria doente. Isso também não é verdade. Agora, a questão é que existe o sexo e o sentimento. Mas se o ser humano der assim, impulso negativo ao sentimento, ou no sentido de eliminar, ou no sentido de exaltar, então ele pode ficar doente. Então houve uma confusão aí entre a questão libidinosa e a questão afetiva. Como Freud era ateu, ele não falava
da existência assim de Deus e da transformação divina da criação do ser humano para, vamos dizer, diretamente ser isto ou aquilo. Então, é claro que a Terra era um planeta muito maior do que era. Então, descobrem agora dentro da Terra esqueletos de dinossauros, de mamutes, de animais que existiam antes, né, da Terra ser pequena como era. Então, é um outro dado que os cientistas têm que lançar a mão para explicar, né? Porque desenterraram da Terra esqueletos até de homens que tinham 12 metros de altura, e esses esqueletos estão escondidos, né, pelos ingleses nos Estados Unidos, para que vamos dizer, os estudiosos, os cientistas verdadeiros vejam que houve, de fato, vamos dizer, uma civilização muito diferente do que nós temos agora. E que a Terra tinha, é claro, um tamanho descomunal quase, maior do que a de Júpiter. E esse tempo, então, havia seres humanos incríveis, de um tamanho incrível, e também animais, dinossauros, esses animais que tinham um esqueleto enorme. Então, o que acontece foi o seguinte: a psicanálise freudiana achava que a pessoa ficava doente porque tinha problemas com a vida do sexo. E com o tempo, né, teria que descobrir quais os problemas de sexo que a criança teve quando pequena e que conservou a vida toda. Então, isso, né, é claro que pode haver esse tipo de problema, mas o principal é muito mais a questão, vamos dizer, com o contato com a sociedade doente, que o ser humano vai querer, assim, viver a sociedade e fica doente. Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria, Dr. Kepp. Eu me lembro quando eu estudava no colégio, a disciplina de história, né? O professor dizia que a gente estuda a história para conhecer o passado, compreender o presente e prever o futuro. Então, quer dizer, se eu estudo uma história que oculta a verdade, então eu não vou compreender o que está acontecendo no presente e muito menos prever um futuro. O que significa que a gente se torna facilmente manipulável pelas pessoas mal intencionadas que estão no poder, né? Então eu penso que, por exemplo, teorias como essa do Darwin, que é a teoria do evolucionismo, por que ela é tão influenciada, ela é tão, vamos dizer, financiada no mundo inteiro para a gente aceitar essa teoria? É justamente porque ela serve como um véu para ocultar o passado da Terra. Então, ninguém vai se perguntar que civilizações são essas que fizeram as pirâmides, que civilizações são essas de seres que encontraram hoje esqueletos enormes. Basta ocultar isso do povo e o povo continua ignorante. A gente fica sem saber a nossa origem, o nosso passado, e assim a gente se torna facilmente manipulado pelos poderes hoje em dia. Então a teoria darwinística da evolução é uma teoria que tem essa finalidade de ocultar o passado da Terra para a gente, ocultar a verdade da gente, para que a gente não entenda
nada do que se passa conosco. Sem contar que também elimina a ideia de um Deus criador, que é a causa do mundo real que nós habitamos, né? Então ela é duplamente nociva. E o maior problema do ser humano é justamente tirar a crença de Deus. Por exemplo, a medicina, a doutora Julieta quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Keppe, é muito evidente, até por pesquisas que são feitas, que a espiritualidade, a vivência da nossa transcendência é fundamental para termos equilíbrio, saúde, para ter bem-estar, para ter até uma boa realização na nossa vida. Então, todo ser humano tem essa imprenta no interior de saber que existe um ser divino, um Criador. Pode se manifestar de formas diferentes, mas se nós, como médicos, como profissionais da saúde, não tratamos, não cuidamos desse aspecto, nós estamos até aumentando o sofrimento dos nossos pacientes. E qual foi o maior erro da medicina? A medicina quis tratar apenas do corpo. É uma medicina voltada apenas para a vida orgânica. Não é uma medicina como um ou outro psiquiatra, um ou outro médico, né, quer tratar sobre a vida psicológica. Então, a doença, a gente pode dizer, a doença não nasce do corpo, a doença nasce do espírito. Então, como, né, que a gente pode afirmar uma coisa dessa? É que a parte espiritual é tido como alma, como uma parte pura, que não pode se enganar. Mas é justamente essa parte da alma é a mais defeituosa que existe no ser humano. A dentista quer falar alguma coisa? Então, acontece a mesma coisa com a odontologia, né? Não vê essa influência principal da vida emocional, psíquica. Então, todo cliente, nós vamos tratar de uma cárie, né? Restaurar o dente, fazer um tratamento de canal, tratamento de gengiva, todos os tratamentos, o paciente tem que compreender isso, que a causa daquelas doenças que ele manifestou na boca, né? Vem da parte emocional. Então, nós temos que restaurar o dente e o cliente tem que compreender para ele conseguir não formar mais cáries, né? Que vem da a questão emocional, que é muita ansiedade, angústia, raiva, né? Pessoas muito raivosas formam muitas cáries. Então, o dentista não adianta só restaurar, né? A prevenção é fundamental, porque depois que furou, fez um buracão lá no dente, tem que restaurar. A prevenção é entender esse lado psíquico, né? Então, isso é fundamental para a pessoa ter saúde bucal. Compreender que o emocional é o mais que causa doenças bucais. E a Luciana tem alguma ideia para trazer? Eu estava pensando, Dr. Keppe, nisso que o senhor estava falando sobre o Freud. E a base do trabalho dele, né, tinha um professor que dizia que a base é a falta. Então, a criança tinha que ter aquele impulso para querer satisfazer aqueles impulsos internos dela, a pulsão. Então, eu vejo que um trabalho feito, como o senhor falou, de uma pessoa que é ateia, ela busca os recursos no físico para explicar tudo, a formação da vida psíquica a partir do físico. E não vê que a formação vem de um nível mais superior, um nível transcendente. Aí sim tem explicações razoáveis para a vida, os sentimentos, a vida real da pessoa ligada à realidade. Então restringe muito o pensamento da pessoa a partir só do físico. E a Cláudia quer falar? Eu vou voltar ao assunto desagradável da corrupção, mas vocês estão falando aí, né, que as emoções causam mal, né? Causam doenças. A doença não é uma corrupção, um apodrecimento até do próprio dente, como ela disse, a cárie. Então, a raiva,
é uma das grandes geradoras de cáries. Aí eu quero lembrar que as emoções negativas são uma forma de corrupção, da pessoa corromper a si mesma. E eu acho que ver as emoções sob essa ótica dá uma nova dimensão à compreensão da doença. Toda briga, todo mal-estar, é tudo corrupção, é uma corrupção da própria vida. E eu gostaria de lembrar isso aqui, Dr. Kepp. E voltando à questão, né, da física, por que é que tem o nome de física essa ciência? É porque essa ciência quer pôr todo o aspecto assim, vamos dizer, da vida do ser humano no corpo. Quer dizer que o principal é o que acontece no corpo e que não existiria, vamos dizer, nenhum problema na alma. Agora, essa questão da alma é muito interessante porque a maior parte, né, dos religiosos, como Tomás de Aquino, dizia que a alma era pura, que a alma não tinha defeito nenhum e que a alma, portanto, iria diretamente para o céu. E que o problema todo que foi criado no mundo era devido à parte corpórea, à parte do corpo. De maneira que o que é o fundamento de todo o mal humano vem da onde, não? Vem dos sentimentos ruins, dos sentimentos negativos, ou exagerado, ou dos sentimentos contra a realidade. Então, se tudo vem do pensamento, se tudo vem do pensamento da pessoa, de pensar errado, e isso pode ocasionar defeitos assim até físicos no ser humano, então como é que vai assim desprezar o estudo que é feito da questão, vamos dizer, do espírito? Então, é o espírito do ser humano que está doente, a tal ponto que a crença de que o demônio é um anjo assim deturpado, né? É um anjo praticamente que não quis ser anjo, quis ser ao contrário, quis ser assim um Deus poderoso, mas um Deus para fazer o que quisesse, inclusive e principalmente o mal, de haver roubo, para ver a maneira do ser humano dele praticamente avançar nos bens alheios e não só, como eu falei no início, ficar na sexualidade, mas todo defeito que o ser humano tem, no espírito, na alma, acaba refletindo no corpo. Vamos voltar na próxima vez. Até. Acabou. Pronto, até tchauzinho. A próxima. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada.
capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.